E a comunicação? Porque você foi ensinar inglês, mas eu acredito que eles falavam russo mesmo, os que você. Uhum. Mas a Anne, a primeira, falava inglês ou você foi se virando nos 30 e tentando aprender russo? Como foi? O idioma em si, não só nas casas, mas na rua, no dia a dia, como você lidou com o idioma? Então, assim, o pessoal realmente, no geral, não fala inglês. É mais ou menos que nem o Brasil. Não fala inglês, eu tive alguns problemas que no começo eu me perdi e foi bem complicado me achar porque as pessoas não falavam inglês. Aí eu parava no meio da rua, perguntava, aí a pessoa, não, eu não falo inglês, isso falando em russo, né, e tal. Aí passava para outra pessoa, você sabe falar inglês? Aí, não, eu não sei. Ou senão eu tentava desenrolar na mímica, no desenho, enfim, eu tentava de tudo. E assim, aí a primeira menina que eu fiquei na casa dela, ela sabia falar inglês, então eu não tive nenhum problema em comunicação. Já na outra casa que eu fiquei, como era um casal, o rapaz falava perfeitamente inglês. A menina nem tanto, a gente tinha um pouquinho de dificuldade, mas ela é aquela coisa, né? Eu tendo a paciência de tentar entender e ela também de tentar responder. Então a gente convivia bem. Ah, foi incrível então. E uma coisa, as pessoas, muita gente tem medo de ir pra Rússia, medo de pisar na Rússia, porque crescemos com essa ideia de russo vilão, dos filmes que a gente vê de Hollywood, a mídia sempre Uhum. falando ruim da Rússia, falando muito mal. E essa coisa massiva em cima da Rússia fez com que os brasileiros crescessem com o estereótipo de que Rússia é guerra, é ruim, é povo ruim. E inclusive muita gente tem medo de apanhar, de receber grosseria de russo. Você falou que eles são sérios, Uhum. são muito sérios a princípio, mas Sim. pode ser sincera, você achou eles ignorantes do tipo de quando você se perdia ou quando você estava na Rússia? Algum momento você teve medo achando que eles iam fazer uma grosseria tipo física com você? Ou achou tranquilo? Achou eles fechados, mas como é o russo? Algum correspondeu a esse estereótipo mesmo sei lá, de ignorante, de bruto, ou só são sérios em si? Assim, eles são ignorantes, sim. Por exemplo, eu não sofri nenhum tipo de ignorância da parte deles, questão de quando eu me perdi, pedir informação, eles eram muito até simpáticos. Mas, por exemplo, uma vez no metrô, eu, como era nova, né, com esse sistema de metrô e tal, e eu acabei passando por um lado errado, sendo que eu tinha que passar por outro lado. E o pessoal lá que faz o serviço do metrô não é nem um pouquinho simpático. Então ela falou num tom alto comigo e fez com que eu entendesse que eu tinha que passar por outro lado. Assim, eu não entendi o que ela falou, que Uhum. ela falou tudo em russo, mas deu a entender que eu estava fazendo alguma coisa errada. Mas ela falou num tom meio alto e pelo jeito também não foi nem um pouco simpático. Entendi. Mas passando disso, eu não tive outra situação, não. Então, quem está pretendendo ir para a Rússia, fazer um intercâmbio e morar, você acha tranquilo na rua mesmo, dá para andar numa boa, passear. Claro Tá, que. Ai, que bom então. Porque assim, tá. eu concordo que tem muito, principalmente assim, o russo não tem uma cultura que no Brasil tem muita gente grossa e mal educada. É bom até deixar isso claro, claro que tem. Aham. Mas Sim, com assim, certeza. nós É minoria. brasileiros. Nós brasileiros, até por ser um país que foi invadido por vários outros países, foi assim colonizado, é melhor dizer assim, dá no mesmo, colonizado e tal. Uhum. Nós crescemos com essa cultura de receber, querendo ou não, outros povos. Então o Brasil, no bem ou no mal, foi acostumado com Espanha, Holanda, é, Portugal, outros países vindo pra cá. Então acho que esse lado ruim da nossa história nos trouxe algo bom, que foi essa recepção a povos. O brasileiro se esforça para entender, se esforça para receber bem, e a Europa, inclusive Rússia, nem todos nem Não. não são tão assim como o Brasil. Mas é algo que Aham. a gente tem que compreender e lidar, porque se estamos lá, tem que dançar conforme a música, né? Exatamente, exatamente. E é bom ouvir você falar isso, saber que quebra um pouco aquilo que as pessoas têm
de que eu gosto de deixar bem claro de que a Rússia não é um paraíso, mas que também não é como as pessoas pintam como se fosse um inferno, como se fosse um local terrível. Tanto que você quer voltar, que você gostou. Com certeza. E, em especial, o que mais te encantou da Rússia, você dizer, Kaique? Eu fiquei marcada por isso, qualquer coisa da Rússia. O que mais te atraiu, que você ficou mais fascinada do país em si? Bom, eu acho que o frio, porque eu adoro frio, adoro frio. Assim, eu sou de São Paulo, mas eu moro em Fortaleza, então a, a rotina que eu tenho hoje é o quê? 30 graus, 34 todo dia. E ir para um país que eu peguei menos 32, eu achei assim, super, super, o máximo, né? Eu achei super incrível. E fora que, assim, antes de ir para Novosibirsk, eu estive também em Moscou, então eu conheci a Praça Vermelha, né, os principais pontos. E lá é uma coisa muito, muito bonita, assim, a questão arquitetônica é uma coisa É que nem sensacional. nas fotos, aquele colorido, vivo, aquela coisa, ou a foto é meio fake ali. Não, não tem nada de fake, é tudo verdade, viu? Porque falam que ir pra Moscou tem que ter a selfie, né, em frente a São Basílio. Não, é muito linda, cara, é muito linda. Eu um dia ainda vou fazer a minha, ainda vou fazer a minha. Vai, com certeza. E uma pergunta também que eu esqueci de te fazer. Eu vi nos vídeos que você, além da Anne, tinha acho que dois rapazes. Tinha amigos também. Você tinha tanto mulheres quanto amigos homens. Hum, Como eles são no relacionamento? Porque aqui no Brasil, amigos se abraça, conversa. Nós temos a cultura bem muito diferente de dar beijo na bochecha, do contato físico e só amizade. aham, certo. Eles como são, já que eles são muito reservados assim, quando parte pro lado de amizade, como é que um homem se relaciona com mulher? Como é que os russos agiam com você assim, na hora da amizade? Eles ficavam cheios de dedo, ou tinham dificuldade de falar, de topar, assim, como era o relacionamento em si, de amizade? Bom, assim, eu vou te dizer de diferentes visões. Uhum. Porque eu falando do pessoal da ISEC, eles eram acostumados a receber intercambistas. Então, era no geral muito questão de tato mesmo. Você falava com eles, apertava a mão, dava um abraço, sem problema nenhum. Mas o pessoal que não era da ISEC, que não tinha contato com pessoas dos outros países, eles eram a dele, entendeu? Falava, olá, morreu. Não tem esse negócio de apertar na mão, de toque, entendeu? Do Não tinha. Mas abracinho. não, longe disso. Aí, por exemplo, quando eu cheguei lá, que eu não sabia onde é que eu tava pisando, né? O que que eu fazia? Eu esperava a pessoa vir. Se a pessoa viesse, tudo bem, retribuía. Se não, eu ficava na minha e a pessoa ficava na dele. Porque vai que eu chegava lá, olá, tudo bem? Aí dá um abraço. O que que essa menina tá fazendo, né? Essa menina tá louca? Alguma coisa do tipo. Então eu esperava pra ver a reação da pessoa e depois eu reagi de volta. Você acho que você não ficou um pouquinho russa não lá, depois de um tempinho você não começou a já acostumada assim a pegar um pouquinho da personalidade deles não. Fiquei, fiquei, sabe por quê? Porque assim, você acaba todo dia, né, convivendo com esse povo bem frio e tal, você acaba pegando um pouquinho das coisas deles. Por exemplo, no metrô, ninguém falava com ninguém, então o que que eu fazia? A mesma coisa, eu não olhava para ninguém, era aquela visão bem, bem vazia de olhar para o horizonte, entendeu? De seguir o seu caminho sem ficar olhando para ninguém, ficar tentando saber da vida dos outros, enfim. Mas eu acabei ficando até um pouquinho parecido com eles. Aí quando foi mais ou menos um mês, depois um mês e meio, puxa, realmente eu tô me tornando uma russa já posso ficar aqui. Eles se faziam muitas perguntas sobre o Brasil, os seus amigos, assim, sobre samba, carnaval, que sempre fazem essas coisas. Eles questionavam muito, ou o que é que mais eles perguntavam pra você, que você lembra? Bom, toda vida quando a gente se encontrava, se assistia uma pessoa de fora que eu não conhecia, não teve um contato comigo antes, sempre as mesmas perguntas. E aí, o carnaval, como é que é lá, não sei o quê? E o futebol, Neymar e tal. Era basicamente essas perguntas: carnaval e futebol. E das mulheres.
E aí as mulheres são realmente bonitas e tal, eles queriam saber dessas coisas. Mas, assim, eles perguntavam, além disso, outras coisas também, mas no geral, era essas as perguntas mais frequentes. Keisme, e como eu já conheço você um pouquinho, essa entrevista não é o meu primeiro contato, eu queria tocar num assunto muito interessante que muitas pessoas têm curiosidade, que é sobre religião na Rússia. Uhum, Eu sei que ortodoxa é o que predomina, eu acho que na Rússia toda, de uma forma isso. geral, mas também tem muito muçulmano e um número pequeno de cristão, protestante. Católico eu não sei Uhum. nem se tem católico, eu não sei Eu dizer. acho que não. Eu acho que não. Mas você é cristã protestante, né? Isso. Isso. Como São. foi você sendo cristã lá? Tipo, eles reagiam bem? Quando você falava, vocês sentiam preconceito? Tem igreja protestante lá? Como é que funciona essa parte da religião na Rússia? Assim, eu não tive nenhum problema. Eu já saí daqui do Brasil já com alguns contatos de lá, de algumas pessoas que moravam lá na cidade para onde eu ia, que também eram cristãs protestantes. Então, eu já tinha uns contatos, então eu já sabia como é que ia ser lá. Quando eu cheguei na Rússia, é, questão de igreja, assim, de nomes, não é que nem aqui. Por exemplo, você passa numa rua, em cada esquina tem uma igreja. Lá não é assim que funciona. E as igrejas que tem é uma coisa bem escondida, entendeu? Assim, não que o povo seja preconceituoso, coisa do Uhum. tipo, mas o próprio governo, eles tentam meio que inibir uma outra religião entrando no país. Eles querem que a igreja ortodoxa continue sendo a igreja oficial dos russos. Então, por exemplo, ele que estava entrando no país naquele momento e tal, não tinha como conhecer nenhuma igreja se eu não tivesse um contato antes com alguém que já conhecesse. Porque quando eu fui para a igreja era dentro de um galpão, e dentro desse galpão que tinha um auditório onde eles faziam os cultos diários. Então não tinha nenhum Nossa. nome, não tinha nem algo que Passando na porta. fizesse. É, Dava pra não tinha. perceber ou não? Não dava para perceber. Se eu não tivesse contato com as pessoas, não tinha a mínima ideia de eu descobrir onde era que uma igreja ficava, uma igreja cristã, entendeu? Mas tem um número Mas considerável assim? Tinha número de cristãos protestantes? Ou era uma igreja é pequena? minoria. É minoria. Assim, eu acho que a igreja onde eu estava tinha mais ou menos o quê? Umas 40 pessoas, um pouco mais. Mas como no Brasil você achou semelhante o culto em si, não essa parte externa ou de placa, mas eles em si, nos cultos você se identificava com o que você tinha aqui no Brasil, tal, ou também muito diferente? Assim, eles faziam conforme o jeito deles, né? Mas, assim, eles batem palma, meio que se empolgam em umas músicas mais agitadas, entendeu? Não tinha muita diferença do jeito deles fazerem o culto deles com o que os brasileiros fazem. Os cultos em russo também, né? Totalmente em Em russo. russo também, em russo. Assim, eu não tive problema porque o contato que eu tive foi com uma brasileira e ela falava russo. Então ela traduzia os cultos para mim, então para mim foi de boa, eu entendia tudo. Essa brasileira, só por curiosidade também, é uma que tem uma página ou não? Porque eu conheço uma que, não sei se é Rose o nome dela. Sei que ela tem um esposo, que eles são missionários, que tem uma página, não sei se... Então, é a alguma coisa, eu não me lembro, esqueci o Eu nome dela. também, não é? Mas, mas realmente é um casal que ela tem uma página na internet, no Facebook, Missionários na Rússia, Acho que é uma Cristãos coisa na assim. Rússia, alguma coisa do tipo. Evangélicos E eu Amigos fui da justamente Rússia, eu atrás. acho. Exato, exato, é esse o nome. E eu fui atrás dela de saber como é que funcionava, para onde eu estava indo, se tinha alguém e tal. E ela me deu vários contatos. Eu não conheci ela em si, conheci só pelo Facebook, mas eu conheci outras pessoas por ela e pela comunidade dela no Facebook, lá em Novosibirsk. Ah, que legal. Então você viveu
tudo que tinha que viver lá, tanto em relação à fé, quanto em relação a amizades. Na Sibéria você se sentiu praticamente em casa, só que um pouco mais frio. E um pouco mais longe, né? É, e um pouquinho mais longe. Então, pra eu não prolongar tanto, mas apesar de estar muito boa, muito bom esse papo, em relação a dinheiro e souvenir, tá? Assim, você comprou alguma coisa, você trouxe alguma coisa da Rússia, uma matrioshka, algo assim que você disse, não, eu tenho que levar algum presente pra minha família e eu tenho que levar isso pra mim. O que foi que você bateu o olho e gostou, achou bonito assim, pra levar pra casa? Deixa eu ver, assim, não teve nada que eu realmente olhasse assim, poxa, eu tenho que levar isso pra casa. Uhum. Mas eu trouxe alguns chaveirinhos de matrioshka. A matrioshka em si eu queria trazer, mas não cabia mais nada na minha mala, então não deu certo, porque a matrioshka dependia do tamanho, né? Quem não conhece matrioshka, são várias bonequinhas, uma dentro da outra, que vai acabando ficando grande. Uhum. E a menorzinha bem dentro. Só que acabou não dando certo, então o que eu tive que fazer era comprar chaveirinho de matrioshka. E também algumas canetas que tinham o nome da cidade, Novosibirsk, contando a história da cidade e tal, que eu achei muito bacana, eu trouxe para mim e para alguns amigos. E alguns chaveiros com o símbolo da Rússia. Você gostou da cidade? Achou a cidade bonita ou não? Assim, a cidade em si é relativamente bonita. Não vou dizer como se fosse um Moscou Uhum. ou alguma coisa assim, mas por ser uma cidade da Sibéria, eu achei bem bonita, assim. Acho que valeu a pena ir pra lá. Muito caro lá as coisas, comida, transporte. O custo de vida é alto lá? Não, não é alto, não. É bem tranquilo de se viver. As coisas não são muito caras em relação com a capital. Eu tive já alguns amigos que foram para Moscou, que moravam lá e disseram que é super absurdo o custo de vida lá. Claro que você ganha mais, mas o custo de vida é bem maior. É como se fosse São Paulo e o Nordeste, por Uhum. exemplo, né? É basicamente isso. Bom, Keisme, então, muito obrigado por você ser Obrigada a sempre você. tão solícita assim de aceitar fazer entrevista, abrir assim essas experiências que vai ser muito boa para o pessoal que assiste, como eu já vi que você comentou alguns vídeos antigos do Felipe também. Então, pessoas como você que Aham. curtem assistir os vídeos da Rússia vão gostar muito do que vão ouvir, porque estão se programando, estão se projetando para isso, e a amizade entre a Rússia e o Brasil tem crescido e eu ponho muita fé de que vai ser algo bom para ambos. Então eu quero agradecer por você ter participado desse projeto. Muito obrigado mesmo e que sua próxima ida à Rússia seja ainda mais especial. Muito boa, tô torcendo por você aqui, orando para que tudo dê certo e que Deus te abençoe muito mais mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você, eu que agradeço demais. Foi um dos vídeos que eu vi do seu canal que me ajudou bastante. E a questão do contato também com o Felipe, que eu fui atrás de saber como é que era a vida dele, o que, que ele fez para ir para lá e tudo mais. E graças a vocês que eu cheguei lá na Rússia e deu tudo certo. Não tive nenhum problema no aeroporto ou consulado, alguma coisa do tipo. Obrigada. Eu vi um comentário um dia desses, eu tava fuçando os comentários, aí eu vi no vídeo dele você perguntando alguma coisa, acho que você não tinha nem ido ainda pra Sibéria. No comentário, você Não. fez uma perguntinha ali, aí disse, nossa, como o mundo é pequeno. E a internet torna ele menor ainda. Não é isso? Ainda bem que a internet está aí para ajudar a gente, principalmente esse povo que quer viajar para fora, fazer mochilão e intercâmbio. Casey, muito obrigado, Desvidânia, pra cá. Das vidânia, pacá pacá.